acho que é legal a gente mencionar quais são os cuidados que a pessoa tem que ter no momento que ela vai fazer a declaração de imposto de renda, que ela vai fazer o pagamento dos aluguéis, e explicar para o nosso público aqui mais ou menos como funcionam esses controles da Receita, né, que acabam definindo quem entra em malha fina, quem vai ser fiscalizado com mais detalhes e tal. Então, assim, eu vou explicar aqui de forma geral, depois eu gostaria que você falasse um pouquinho, Thaís, dos casos específicos de imóveis, mas, por exemplo, se eu tenho lá, se eu sou um funcionário CLT e eu tenho uma declaração, a empresa manda para a Receita uma declaração de rendimentos minha, né, do meu CPF, e aí depois eu, na minha declaração de imposto de renda, também coloco quais são os meus rendimentos. Se houver uma variação entre o que a empresa falou que ela me pagou e o que eu recebi, eu vou provavelmente cair na malha fina, né? A mesma coisa se eu sou um, sei lá, médico, e aí o meu paciente lá falou que pagou para mim X reais porque teve uma redução, que vai ter uma redução no imposto de renda dele por isso, né? Porque despesas médicas são uma redutora de base de cálculo. Então, se eu sou médico, alguém falou que pagou para mim X reais, e aí depois eu, como médico, não declaro essa renda, dá inconsistência na Receita, cai na malha fina, e aí, ou enfim, vai ter alguma fiscalização mais detalhada. No caso dos imóveis, explica um pouquinho de como é que funciona essa lógica de controle da Receita, e principalmente quais são os cuidados que a pessoa tem que ter, que se tiver inconsistência nos números, ela pode acabar caindo na malha fina. Sim. Então, a Receita Federal, ela tem algumas ferramentas, uns cruzamentos, né, que nós mencionamos, que faz com que os contribuintes caiam em malha fina, né? Tem que ter em mente que uma grande maioria das informações que nós vamos prestar para a Receita Federal, ela já tem essas informações, né? Grande parte delas. Então, hoje, as instituições bancárias, os cartórios, eles reportam para a Receita Federal todas as informações, né? Hoje em dia, agora, nós estamos também com a fiscalização do PIX, né? Então, tudo que é recebimento e pagamento de PIX, a Receita Federal, ela já tem esse acesso. Então, é muito importante que a gente faça a declaração, informe ali a ficha de bens e direitos, principalmente quando há venda e rendimentos, os valores corretos para não ter esse cruzamento. Então, o cartório, instituições bancárias, sempre vai reportar já para a Receita antes de você todas essas informações. Então, por isso que precisa ser informado lá na ficha de bens e direitos quando você compra um bem, é preciso informar lá no GCAP, quando você vende um bem, dá a baixa lá na declaração do imposto de renda na ficha de bens e direitos, né? Quando a gente vende um bem, a gente coloca o bem na declaração, porém deixa lá o valor zerado e coloca lá da discriminação também que foi vendido, né? Além disso, tem outros cruzamentos também em relação a CPF por CPF. Né? Então, por exemplo, eu, Thaís, comprei um imóvel e quando eu vou comprar esse imóvel, eu já coloco de quem que eu comprei. Na declaração do GCAP, também é informado para quem você vendeu esse imóvel. Então, tem lá o CPF da pessoa para quem você vendeu. Então, se a pessoa que me vendeu o imóvel fez lá o GCAP tudo certinho, colocou meu CPF, e na minha declaração eu não informei que eu comprei esse imóvel, eu vou cair em malha fina porque não apareceu a compra, esse aumento patrimonial que eu tive, né? Porém, eu fui já acusada por outra declaração de que eu efetuei essa compra, né? Então é bem importante que a gente tenha atenção aí para declarar tudo certinho, porque a Receita Federal ela já tem esses dados, ela faz o cruzamento. E a questão lá das reformas é algo que a Receita também procura para ver se você não está, né, botando ali um valor a maior por conta da redução da base de cálculo do ganho de capital que a reforma, que a construção proporciona. Então, também é bem comum casos de malha fina para verificar essas notas, esse montante lançado. E assim, tem algumas coisas que são muito diretas, né? Então, por exemplo, declaração de renda de aluguel pela imobiliária, que a imobiliária também manda um informe de rendimentos para a Receita. Sim, E você também simplesmente não manda. declara, esse é o que a gente chama de batom na cueca, não tem jeito, né? Vai cair na malha fina. Né? Os cartórios mandam os valores de venda, né? Se você simplesmente inventa um valor de venda distinto lá, que é diferente do cartório, vai dar uma diferença. A Receita é muito preocupada quando você tem valores que reduzem a sua renda, que consequentemente reduzem o pagamento de imposto. Então, eles vão olhar para as coisas que são mais óbvias em primeiro nível, né? Que é a declaração dos aluguéis, das imobiliárias sobre aluguéis,
os valores que vêm do cartório, eles vão ver se o aumento do valor dos imóveis por reforma é proporcionalmente muito alto, né? Então, se eu tenho imóvel de 100 mil e falo que eu fiz uma reforma que ele aumentou para 500 mil, aí você vai lá e falar, uai, o que aconteceu nesse imóvel aí? E aí eles têm lá os flags deles lá, eu não falei também, mas a questão de contrato de financiamento imobiliário, que é um negócio direto que os bancos informam, até os tratamentos mais leves, né, que é pessoa física com pessoa física, informe de venda de construtoras e tal, e é muito difícil a gente definir exatamente o que coloca uma pessoa na malha fina, porque essas informações são múltiplas, às vezes tem mudanças de procedimento da Receita de um ano para o outro, mudanças de lei, né? Então, o que o investidor de imóveis tem que saber é o seguinte, todos esses dados de diversas fontes chegam na Receita de alguma forma, né? E toda vez que eles enxergarem inconsistências, eles acendem uma luzinha lá, né? Se for uma inconsistência muito grave, provavelmente você vai para a malha fina. Se for uma coisa menor, não necessariamente a Receita vai olhar em todos os pequenos casos, mas é importante que você evite esse tipo de inconsistência, porque esse é o tipo de coisa. E aí, quando eles entram, foi detectada uma inconsistência e notou-se que, de fato, era uma forma de redução de imposto, sonegação, aí sim o fiscal vai vir e vai fiscalizar você nos últimos detalhes, né? E aí sim, eventualmente, uma coisa menor que você nem lembrou lá, que parecia irrelevante, o fiscal vai pegar também, né? Então, é muito importante tentar ser bem consistente, Carnê-Leão, GCAP, ver certinho essa documentação toda, contrato de compra e venda, tudo isso que a gente falou aqui, porque você tendo os números bem colocados lá, você vai evitar uma malha fina e que vai te trazer dor de cabeça e eventualmente multas aí que são desnecessárias. Né? Por isso até é importante o informe de rendimentos ali da imobiliária, porque eu já vi casos de malha fina, até do contribuinte informar alguns valores incorretos, até erro de digitação, porque a imobiliária ela passa uma declaração específica para a Receita. Então você tem que declarar exatamente aquilo. Né? Então, se tiver alguma inconsistência, já vai cair em malha. E tem ali os níveis de malha, exatamente. Tem aqueles níveis que você só retifica a sua declaração. Então, como é o caso aí do informe de rendimentos, né? Então, a imobiliária declarou um valor, você declarou outro. Né? Eu já vi assim, por 50, 100 reais assim, de inconsistência, cair em malha. Você vai lá e só retifica a sua declaração, você sai da malha. E tem uns casos que a Receita Federal vê, às vezes até a questão de evolução patrimonial, né? Você comprou algo, vamos dar um exemplo, né? Você comprou um imóvel de R$1 milhão, ou sei lá, 800 mil reais, e você lançou, por exemplo, o valor inteiro desse imóvel, e como é que você teve esse valor não bate com os seus rendimentos? Ela faz a comparação do que você recebe, se é proporcional ao valor que você lançou. E às vezes esse imóvel é financiado, você não lança o financiamento. Né? Então isso também dá inconsistência, você pode cair em malha fina pelo simples fato de erro de lançamento. É isso aí, esse caso é bem legal de falar, eu não tinha, acho que é legal dar esse exemplo. Vamos dizer assim, eu tenho lá, eu comprei imóvel de 1 milhão, né? E esse imóvel não estava na minha declaração. Se eu declarei, eu paguei só 200 mil desse imóvel. Né? Vamos dizer que a minha renda, vou dar um exemplo bem bobo aqui, mas vamos lá. Minha renda é 500 mil no ano, eu comprei um imóvel de 1 milhão. Só que eu paguei só 200 mil. Em princípio, né, cálculo de padeiro aqui, mas 200 mil é menor do que a renda de 500 mil, tá ok. Se eu daqui a pouco subo meu patrimônio em 1 milhão e a minha renda não é só 500 mil, fica inconsistente porque eu tive um aumento patrimonial, uma evolução patrimonial que é incompatível com a minha renda, né? E esse tipo de coisa é o que coloca também em malha fina, porque aí você vai dizer, não é possível que esse... Ou eu fiz lá uma atualização de valor patrimonial porque eu quis reduzir lá, eu quero reduzir numa venda futura e aí tudo que eu coloquei como evolução patrimonial como um todo acaba sendo maior que a minha renda naquele ano. A Receita vai olhar e falar, não é possível, né? Quer dizer, o dinheiro não se fabrica sozinho. Então, por isso que a gente tem que evitar essas inconsistências que muitas das vezes são erros, simplesmente erros, né? Eu tentei fazer, por exemplo, coloquei o valor inteiro do imóvel ao invés do valor pago. Só me enganei, na verdade, eu não tinha percebido isso. Isso vai colocar provavelmente você numa malha fina aí, e aí você pode ter problemas posteriores, né? Sim, exatamente. Daí já é um outro nível, né? Daí você já entra com comprovações, né? Com contato ali com o fiscal. Então é bem importante ter essa atenção.